Então, aqui, ó, a gente vem vivendo numa normotonia, né? Que seria tudo que está acima da linha governado pelo sistema nervoso simpático, né? Que é o nosso sistema de luta e fuga. E aqui, parasimpático. Então, a gente vem bem até a gente ter um choque, um conflito biológico, né? Que é aquele evento inesperado, aquele evento dramático, onde você precisa acionar o seu sistema nervoso simpático. E aqui você vai viver, então, essa fase do conflito, que a gente chama de fase ativa, né? Ela não tem tempo para terminar. Ela vai terminar quando o seu hiperestresse termina, né? Aqui você tem alguns sintomas físicos, como insônia, mãos frias, taquicardia. Você está em estado de alerta o tempo inteiro. Quando a gente fala em lei bifásica, ela acontece quando você encontra aqui, ó, a conflictólise. O que é isso? É a solução desse conflito. Por algum motivo, esse perigo deixa de ter importância ou ele é resolvido, algo você muda na tua percepção. Então, você entra numa fase de reparação, que é uma fase que a gente chama de PCL. Numa fase de reparação, essa fase PCL, ela tem 3 momentos. O PCLA, uma crise epileptoide, que é uma releitura desse conflito justamente para poder finalizar o programa. Então, o cérebro antigo, que são o tronco cerebral e o cerebelo, na fase ativa vai ocorrer um aumento da função, né? Então, eles vão estar... são os formados aqui, por exemplo, no endoderma, os adenocarcinomas são formados aqui, na fase ativa, né? E já o cérebro novo, que você vai ter a substância branca e o córtex cerebral, nessa fase ativa você quase não tem sintomas. Você vai ter o quê? Uma necrose dos seus tecidos, uma úlcera do epitélio, né? Porque você está em... o funcionamento dele durante a fase de hiperestresse. Quando você entra numa fase PCL, o cérebro antigo, ele vai fazer o quê? O contrário. Se ele aumentou a função aqui, aqui ele vai diminuir a função. E vai ter o aparecimento no endoderma de micobactérias e fungos, no endoderma e no cerebelo, né? Então, aqui você se sente doente, porque você tem a ação, né, determinada ali na 4ª lei dos micro-organismos para ajudar nesse processo de reparação. E já na substância branca e no córtex cerebral, que seria o mesoderma novo e o ectoderma, se aqui na fase ativa você teve uma necrose, aqui você vai ter um aumento da função, um aumento da dor, um aumento do edema, um prejuízo ou uma perda de função. Qual é o tecido que está envolvido? E aí quais seriam as suas correlações com os conflitos ativos, né? Por isso que daí é importante esse conhecimento daí. Nessa fase que o paciente te procura, então, só para a gente resumir, Fê, ele já está numa fase PCL. Se ele vier com sintomas musculoesquelético ou uma questão de nervos, uma questão nervosa, né? Ele já tem sintomas e ele já tem edema, dor, perda da função, né? E por quanto tempo? Existe uma regra de mais ou menos, por exemplo, eu tive 1 ano de fase ativa, quanto tempo de fase PCL eu posso ter? 1 ano de fase ativa às vezes é melhor nem encontrar a PCL, né? Vamos por um mês aí de fase ativa? Mas vamos dizer que é difícil também você não encontrar uma solução dentro desse 1 ano, de certa forma, né? Sim. Porque o que acontece é que você pode não sair do programa biológico, né? Você pode estar vivendo algumas fases ativas, né? Mas você entra em uma certa PCL, porque viver só na fase ativa é como o Dr. Hammer, ele separou em trimestres, né? Como ele separa a gestação, né? Os 3 primeiros meses, o primeiro trimestre, o segundo e o terceiro. Então, o ideal para que você tenha o mínimo de sintomas possível é que você fique no máximo 3 meses na fase ativa. Né? Tá. Se você viver ali, o tempo ideal é 3 meses no hiperestresse. Os seus sintomas vão ser vão ser equilibrados. Lembrando que sempre
essa resolução, ela está diretamente relacionada à massa de conflito. E essa massa de conflito, ela pode ser muito pesada, muito intensa, ou ela pode ser muito constante. Quem vai determinar, que a gente fala, é intensidade e tempo. Né? Você falando ali no mesoderma novo, que é a autodesvalorização, você alimentar essa incapacidade, essa alimentação por longos períodos, pode fazer com que você não saia desse programa biológico. E por que que eu não saio se eu encontrei a solução para cair na PCL? Porque você encontrou naquele momento, mas tem algo que não deixa você finalizar esse programa. O que é esse algo? Às vezes a pessoa fala, ai, mas Fábio, não acredito que você não se sente valorizado lá no seu consultório com sua agenda cheia. E no fundo, às vezes não. Então a pessoa, ela se sente às vezes até muito sozinha e por isso que ela não consegue encontrar o final do programa biológico.